Fala galera, sejam bem-vindos ao CURcast, o podcast do Cristão Comprometido. Eu sou o Everton E eu sou o Cleiton. e hoje estamos aqui com Dom Frei Severino Klazen. Seja bem-vindo, Dom. Obrigado, bom dia pelo convite. Felizes estamos juntos aqui. Muita alegria em receber o senhor aqui, Dom. E como a gente sempre começa esse podcast, a gente pede para o nosso convidado se apresentar, falar quem ele é, de onde ele veio, contar um pouquinho da história dele. E conta pra gente um pouquinho da sua história, Dom. Pois é, eu sou Severino Klazen, filho de Joana e Irineu Klazen, eles são falecidos. Somos em 7 irmãos, e dos 7 irmãos, 4 casados e 3 são religiosos, né? Tem 2 irmãs religiosas da congregação franciscana de São José, uma reside perto de Curitiba, outra perto de Pernambuco, em Vaqueiros, né? Que trabalham assim junto a essa fraternidade, né? E os irmãos casados, cada um com sua vida, sua família, com seus filhos e netos, né? E, claro, filho de agricultores, no interior de Santa Catarina, e município de Petrolândia. Quando eu nasci era o município Ituporanga, né? Então depois Petrolândia foi desmembrado, hoje é município, né? E de lá a gente começa a história de vida, né? E conta um pouquinho pra gente como que foi esse convite ao chamado para ser padre, para entrar na vida religiosa. A minha família é muito religiosa, tanto o papai e a mamãe, quanto os avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são todos descendentes de alemães. Então nós temos uma tradição germânica na família. Tanto é, quando éramos criança, até na escola, a gente quase não sabia falar português, era tudo em alemão, né? Então, toda a comunidade, uma comunidade tradicional, de agricultores, pequenos agricultores, mas uma comunidade, vamos dizer, de 100 e tantas famílias, e no domingo, claro, missa era uma vez por mês. Mas todo domingo era o culto. E quando uma família não estava no culto, todo mundo falava: o que aconteceu com aquela família que não está na igreja, né? E aí criou-se esse clima também religioso na família e também na minha vida, né? E isso começou a influenciar também como quis ser. Quando vinha o padre, eu me lembro muito do Frei Arthur Kleber, que hoje também em memória. Ele vinha uma vez por mês, eu admirava como ele falava bem, como ele atendia bem o povo, como o povo gostava desse padre. Aí vinha na ideia: será que eu também um dia não posso sonhar ser igual assim? Foi aí que nasceu a minha vocação, já desde criança. Que benção. E o senhor é frei, mas desde o início o senhor já entrou num monastério onde se formam os freis? Desde É o um início? seminário, né? É um seminário. Sim. Mesmo? Sim, porque aí eu queria ir para o seminário já com 10 anos. Uhum. Mas mamãe disse: não, você é muito novo. Depois, lá na comunidade, tinha só até o 4º ano primário, né? E aí passou um ano, mais um ano, mamãe segurando. Daí eu falei: se tu quer ir para o seminário, tem que repetir o 4º ano. Mas, mãe, eu já fiz. Não, se tu quer ir para o seminário, no seminário tudo é mais forte. E aí fiz. Aí cheguei a dizer: mas tu quer ser padre? E nem a coroinha. Falei: agora o bicho pegou, né? E ainda era em latim na época, a missa ainda não estava, ainda era antes do concílio. Sim. O concílio já havia acontecido, mas até quando ela começa a acontecer, chegar lá na comunidade demorou, né? Então foi em 1968, eu ajudei 2 missas, né? Ainda o padre de costas para o povo, né? E depois dessa daí eu fui para o seminário, aí a mamãe deixou eu entrar no seminário, mas ela ainda assim não vai dar nada, né? E fui, e deu certo, estou hoje aqui, né? E isso o senhor entrou muito novinho no Sim, seminário. eu entrei com 14 anos. 14 anos. O processo até se tornar padre se torna mais longo? Tem um estudo diferenciado aí, alguma coisa? Porque eu tinha que fazer, entrei no seminário, tinha que fazer todo, fiz do 5º ano em diante, né, em Ituporanga. Nós temos seminário lá. Até hoje ainda funciona o seminário em Ituporanga, em Santa Catarina. E aí tem que fazer todo o 2º grau, né? Depois na época era o científico ou o clássico, né? Então eu fiz o clássico, né? Mais línguas do que a matemática, né?
E depois, claro, daí entra o noviciado por ser religioso, né? Como a paróquia era franciscana e é franciscana, e aí eu entrei com os franciscanos. Aliás, meu avô paterno, ele era da ordem dos franciscanos seculares, ou seja, os leigos que podem ser também franciscanos, né? E ele deixou entender, neto meu só pode ser franciscano. Mas também não tinha outra opção, porque era só franciscano que tinha lá mesmo. E para mim foi bênção, porque hoje eu sei o que é ser franciscano. E eu não abro mão, mas de jeito nenhum. Então não foi só uma coincidência, também é uma índole, é uma natureza minha de ter a espiritualidade franciscana. Né? Então deu tudo certo. Né? Então depois do noviciado, quer dizer, termino o 2º grau, daí fiz o noviciado, é um ano tipo de retiro, onde a gente recebe o nome de frei. Frei quer dizer irmão. São Francisco, ele que é o fundador da ordem, ele queria que todos se chamassem de irmãos. Somos filhos do mesmo Deus. E viver a simplicidade e a pobreza. Não tem nenhuma pretensão na vida, mas sim a alegria de viver e servir o Evangelho, servir nosso Senhor Jesus Cristo conforme a indicação do Evangelho. E aí faz o noviciado, depois são os 2 anos, na época era 2 anos de filosofia e mais 4 anos de teologia. E aí é o mesmo estudo que qualquer que quer ser padre, seja religioso ou diocesano, aí o estudo é o mesmo, né? Que é filosofia e teologia. Isso são normas da igreja. Né? Evidente, eu como religioso, junto com a filosofia e teologia, a gente faz a espiritualidade franciscana. Né? Então, além do estilo da vida fraterna, além da filosofia e teologia, nós temos também a formação da espiritualidade, aquilo que gera o franciscanismo. Né? Então nós temos isso a mais também. Né? Sim. E depois de toda essa trajetória, né, de virar religioso, depois padre, como que foi essa trajetória até você virar bispo? Mas isso... Eu queria ser padre. Para mim era ser padre. Né? E outro, eu nunca me considerei uma pessoa intelectual, uma pessoa de projeção. Uhum. A minha vida simples, como eu sou de origem simples, eu achava ser padre já era muito. Muito, como o Severino lá do interior do Indaiá, né? Muito ser padre. Né? E na medida que a gente vai indo, vai trabalhando, e vai projetando, né? Eu me lembro que eu tinha 8 anos de padre. Eu nunca queria morar em São Paulo. Centro de São Paulo, menos ainda, mas nem pensar. Por quê? Porque quando eu fiz o estudo do seminário, era em Agudos, interior de São Paulo. E nós tínhamos tantos seminaristas na região de Ituporanga, minha terra, nós praticamente enchia o ônibus, né? De Rio do Sul para São Paulo. E São Paulo tem que pegar um outro ônibus, aí nós muitas vezes chegavam 2, 3 ônibus no seminário com seminaristas. Né? Lá tinha muitos seminaristas, mais de 200 seminaristas na época. Né? E a passagem por São Paulo para mim era um tédio. É muito complicado. Então eu nunca quero morar em São Paulo. Bom, chega 8 anos de frade, de padre, era pároco em Porto União, Santa Catarina. Aliás, foi um período muito bom. Foi muito assim desafiador, né? Ser pároco em Porto União. Mas o meu estilo da simplicidade e também de trabalhar com lideranças impactou muito bem. Tanto é que nós em pouco tempo mudamos aquela paróquia lá. Foi muito bonito, né? Até hoje eu tenho lembranças muito prazerosas daquela comunidade, das pessoas boas, né? De 86 até fim de 88. Né? E aí o provincial me chama para morar aonde? Em São Paulo. Bem no centro de São Paulo, que é o Largo de São Francisco. Onde você não queria, né? Onde eu não queria. Né? Foi uma decisão difícil de tomar. Daí até um colega meu, que era do conselho, que a gente chama de definidores, né? Tem o Frei Leste Daia, né? Que é hoje colega de noviciado, né? E ele, não, tu tem que vir aqui porque nós temos que conversar contigo. Mas então diga, eu não precisa ir em São Paulo, já que não gostava de ir para lá. Né? Não, tu tem que vir aqui
para a gente falar o que nós temos uma proposta para você. Precisa de uma dica, então? Se você não disser, eu não vou. Aí o Mestre desistiu, mandou o outro, Anacleto Basque, né, um polonês. Né? Aí ele me convenceu para ir para São Paulo, para saber o que eles queriam de mim. E aí acabei indo, o definitório, seja o governo reunido e até um Frei Constâncio Nogares, beba água para não desmaiar. Mas como eu conhecia, eu era parte da terra natal dele, então você vê que ele era cheio de brincadeira. Né? Aquilo não me impactou, não. E daí deu o provincial Estevão Altenbreit, que hoje ainda continua sendo um grande frade, que eu admiro muito. Nós temos uma amizade forte, né? Daquele que é irmão mesmo. Né? Nós precisamos mudar o rosto da província. E precisamos começar com as vocações. E você deve ser essa pessoa que vai mudar, fazer pastoral vocacional. Eu? O Frei Severino? Sim, você. Aí o Frei Regis, que me conhecia, aí não me sabe. Nós conhecemos, eu te conheço. O teu jeito é que vai dar certo. Mas Regis, tu está querendo demais? Não é por fim, tá bom se vocês me apoiarem, claro que a província vai apoiar, né? Sim. Aceitei, era para ser para 3 anos. E eu quando pego uma coisa, pego para valer, né? Não entro para perder. E aí foram 3 anos, começou a dar corpo, mais 3 anos, mais 3 anos e mais 3 anos, deu 12 anos. E aí, de fato, hoje eu tenho orgulho de olhar para trás e que deu certo. Porque hoje temos diversos frades que estão na ponta, coordenando a província, passaram pela gente. Então, a gente, de fato, fez uma história e isso me traz uma satisfação muito grande. Né? E depois disso, então, fui chamado, bom, já que eu conheci o centro de São Paulo, toda a estrutura lá da pastoral e tudo, então eles me chamaram para ser pároco e reitor do santuário. Aí, como eu já tinha me adaptado a São Paulo, comecei a gostar de São Paulo. 12 anos lá em São Paulo, né? Depois mais 5 como pároco e reitor do santuário. Né? Sim. E aí, como pároco do santuário, também logo me escolheram para ser coordenador do pastoral da região Sé, que é o centrão lá, junto à catedral e tudo mais, né? Da pastoral. E também passaram 2 anos, aí eu falei para o Dom Pará do Carral, né, Manuel, né, que era vice-auxiliar pela região sede, graças a Deus, terminei os meus 2 anos, então agora está na hora de um outro. Aí o bispo só deu uma pisadinha e vamos para a reunião, a eleição. O único voto contra mim foi o meu. Eu não quero, mas você vai. Aí me escolheram para mais 2 anos, só que daí nesse tempo veio o chamado para ser bispo. Né? Então, por causa até foi interessante que, numa das reuniões, que o Dom Cláudio Rumes, que era cardeal de São Paulo na época, numa reunião, não sei quantos, centenas de padres reunidos da Arquidiocese de São Paulo, se queixaram, como que não dá nenhum bispo de São Paulo? E aí, 2 semanas depois, foi nomeado eu, né? Exatamente centro de São Paulo. Né? Por ser religioso, mas isso testemunha, inclusive, o bispo, o presidente do Capo, estava pregando retiro com um grupo de padres, e aquela semana saiu a minha nomeação. Era para ter ido também no retiro, mas não foi porque sabia que aquela semana ia sair o meu nome, ia ser divulgado. Né? Aí diz o Dom Capra, eu nunca vi um clero aplaudir tanto alguém que foi nomeado bispo. Bom, eu sou diocesano, sou religioso, né? Mas você é muito conhecido entre os religiosos diocesanos. Né? Então essa foi pela trajetória, mostra pelo trabalho. E que como é o meu jeito de ser, é simplicidade, é fazer a coisa funcionar. Eu não tinha, por exemplo, aqueles 12 anos de animador vocacional, que a gente chama, né? A nossa província pega de Santa Catarina até Espírito Santo.
eu morava em São Paulo. Eu fazia uma média de 50 mil quilômetros rodados por ano de volante. Em 12 anos, nunca me envolvi em acidente. E, claro, eu sabia que eu era da janela de vidro. Eu tinha que ter muito cuidado, porque sempre tem gente de olho, né? Para destruir, para isso e aquilo. Então eu tinha uma vida, eu gostava de fazer a coisa certa, né? Nesses 12 anos, uma vez só que eu dormi num hotel, porque deu sono antes que perdeu o voo para o hotel. Senão sempre era casa de frades, das paróquias. Esse é o meu lugar. E fazer a coisa de uma maneira atenta, com entusiasmo. E buscar sempre criatividade, novidade. É isso que fez com que a gente pudesse crescer. E hoje, olhando para trás, eu vejo que eu tenho saudade daquele tempo, né? De ver por exemplo, a preparação das ordenações. E foram dezenas de ordenações de padres que eu preparei. E aquela vibração das comunidades, e você faz uma semana de muita empolgação, chega o dia, você vê tanto choro de emoção, né? E aí depois, às vezes, eu era muito frio nessas horas. Eu sabia conter a emoção. Mas depois, gente, quando eu pegava o carro, eu tinha aí 10, 12 horas de volante. Aí eu chorava. Aí era o seu momento, né? De aí eu extravasar a emoção. Aí eu senti um impacto. Mas isso que me deu força também, né? Sim. Então, assim, essa foi a minha vida, né? Que como frade, depois como reitor e pároco do Lar de São Francisco, então me chamaram para ser bispo. Eu não queria. Porque, nossa, bispo? Eu sou franciscano. Eu não vou pedir padre diocesano. Franciscano, né? Então, estou muito integrado na província. Igual eu amava ser frade. Então, quando tínhamos os encontros, nós a gente esperava para logo se encontrar com os irmãos, né? Então, se encontrava 50, 60, 100, 200 frades, né? Era muito bom. E aí você tem que romper com isso, né? E aí fui nomeado, o Baldiceiro me chamou para ser bispo, e eu teimando com ele que não queria. Ele me chamou a Brasília, na anunciatura, e eu dizendo não, e ele começou a ficar impaciente. E o alemão aí dizendo não, né? E ele com o envelope branco na mão, batia, para mostrar que tem alguma coisa do Papa aí. E eu não. Daí por fim ele falou, mas você é religioso, sim. E como fica o voto de obediência? Nossa, pegou onde não podia. Aí disse, tá bom, então vamos lá. Mas para onde? Eu nem sabia para onde. Eu disse sim, mas sem saber para onde. Quer dizer, aí você dá um tiro no escuro, né? Sim. Pô, você não quer ser. Você mora num centro cultural. Todas as possibilidades que você tem. E não, você vai ser bispo em Araçuaí, noroeste de Minas, no Vale do Jequitinhonha. E eu olhei para cima, mas onde que fica Araçuaí? Eu nunca ouvi falar, eu achava que nunca ouvi falar. Né? Aí de repente ele diz, não, lá onde está o Dario Campos. Um grande amigo meu, era franciscano também. E a gente tem uma amizade. Puxa, então é no Vale do Jequitinhonha, então na pobreza, distante de tudo. E, vamos lá. Uma mudança de realidade muito grande, né? Saindo do centro de São Paulo para entrar na... Então, quando eu fui lá, antes de ser ordenado, e fui lá para conhecer a realidade. Na medida que eu fui indo, eu peguei o avião de São Paulo até Montes Claros, e de Montes Claros são mais 340 quilômetros de carro. Né? Uma rodovia esburacada, quebrada. Mês de junho, seca, tudo seco, deserto, aquele é semiárido. E me deu uma vontade de dizer, não vou entrar nisso não. Aí chego em Araçuaí, logo à noite veio a missa.
A maneira como aquele povo me acolheu, eu já esqueci seca, já esqueci. Estrada, buraco. Aí chega uma menininha, uma coroinha, com um mimosinho, uma cruzinha. Eu já me chamam de Dom. Ô Dom, isso aqui é para o senhor. Nós amamos o senhor. Pô. Aí desmontou. Como é que fica de pé desse jeito, né? Então foram 6 anos, eu amei aquele povo. Né? Uma simplicidade, uma fé, uma pureza. Pobreza, eu não sei como eles conseguiam passar um tempo de seca. Mas é um povo feliz, um povo que tem cultura, um povo que sabe discutir as coisas. Aqui nós somos muito elitistas aqui no Sul. Não temos a capacidade da poesia, da leitura com aqueles povos de lá. Então é diferente. Eu me encaixei muito bem com eles. Né? E de lá o senhor veio para Maringá? Não, porque aí, 6 anos depois, houve uma situação numa das dioceses de Santa Catarina, Caçador, aí os bispos de Santa Catarina, na Assembleia de 2010, disseram: você tem que voltar para Santa Catarina, nós precisamos de você no nosso estado, você é catarinense. E eu, como estava muito longe de família e tudo, eu disse: não, se voltar eu topo. Precisava um pouquinho buscar as raízes ali, Exato, voltar às raízes, de quem a gente ama. Exato. E aí passou um ano, na Assembleia seguinte, de 2011, na Assembleia, porque lá o bispo, o núncio apostólico, aquele que é o representante do Papa, né, o embaixador do Papa no Brasil, ele me chama logo, e os bispos já dizem: você já disse sim? Eu disse: não, você não estou sabendo de nada. E eles viram que o núncio me chamou. Aí eu fui lá e ele disse: olha, você está sendo chamado para assumir Caçador, Santa Catarina. Tem uns bons desafios lá, mas você tem jeito. E eu pensei: como que eu tive que enfrentar situações em Araçuaí? Você imagina, você sai de uma cultura, vai para outra, não sabe ser bispo. Agir com um clero que você não conhece. Uma realidade totalmente diferente, e você tem que ser bispo. Eu patinei muito. Ainda tive que assumir um hospital que era da região e estava sendo sucateado, estava falido. Não, o senhor tem que assumir o hospital. Aí fui levando, conseguimos equilibrar o hospital, equilibramos as coisas. Pensei: se eu conseguir fazer isso e era isso aí, não tem problema em Caçador, que eu também não resolvo, né? Ou pelo menos encaminho. Né? E aí aceitei Caçador, fui lá e de fato tinha muitos desafios. Houve muitas divisões, né? Mas ao mesmo tempo uma fé de um povo sedento de um pastor. E nisso eu me aproximei, né? Esse é meu chão, né? Da proximidade, né? Nem sempre você é bem interpretado, como os profetas também não são, como Jesus também não foi. Mas eu tinha muita convicção daquilo que tinha para fazer, né? Aí foram o passando dos anos, deu 9 anos. Vem a pandemia. Apesar da pandemia, foi um período muito bom em Caçador, onde que eu sentia uma harmonia com o clero, com as pastorais, com os movimentos. Até, por exemplo, tinha um movimento que eles achavam que eu não gostava, que era o cursinho, porque eu comecei a cobrar deles, né? Sim. E tinha um grupinho que, numa das regiões, que manipulava demais. Não, isso eu não apoio, não. Aí comecei a dar uns cortes. Aí veio o Dom não gosta de cursinho. Aí vem a minha chamada para assessorar o cursinho em Brudowski, né? E fui. Só que, claro, me preparei bem. E como foi
foi essa assessoria do cursilho que o senhor teve? Como que foi essa caminhada? Porque até então o senhor ainda não conhecia o cursilho? Não, eu já conhecia o cursilho, já conhecia, porque esses movimentos, cursilho, lá tinha lareira, também o movimento, tem o mesmo método praticamente como o cursilho naqueles dias de formação, né? Que é o cursilho que se chama. Mas o cursilho, na verdade, é a experiência diária. Né? Sim. Então, aí eu sabia que o cursilho, ela nasce da ação católica nos anos 40, 50, né? Quando que os leigos tinham a resposta à voz forte, tanto na igreja quanto na sociedade. E para aprofundar a fé da ação católica, eles criaram esses retiros. E aí nasce, hoje então fala do cursilho. Esse retiro passa a ser o cursilho. Mas o cursilho são aquelas pessoas que deem aquele testemunho. Aqueles encontros do impacto, né? Aquele é um retiro, é um dia de formação. Aí eu coloquei isso para eles, né? Peguei muito firme esse método, esse processo. E também quem faz o cursilho, no caso, quem é chamado a ser cursilista. Aí eu desafiei naquela assembleia, vocês têm que entender que o cursilho, além de ser um movimento, mas é um serviço à igreja. O cursilho não é um serviço para si mesmo, senão ela dá uma igreja paralela, aí dá problema. Por isso eu tive dificuldade com alguns, porque eles passavam só o cursilho, não precisa de outras coisas. Né? Não, o cursilho é da igreja. Quem é mantenedora do cursilho é a igreja. Ela é. E quem que é a igreja? A igreja é a porção do povo de Deus, coordenado pelo bispo e também pelo clero. Porção do povo de Deus, coordenado pelo bispo e pelo clero. Então todos participam. Também é uma coisa paralela. E aquilo foi pegando corpo me lembro aquela assembleia. Agora, como fazer? O que o senhor propõe? Eu proponho que vocês continuem com mais paixão. E na ocasião eu também fui muitas vezes chamado para assessorar o cursilho de Santa Catarina. Então também a gente teve influência lá, né, em Santa Catarina. Vocês quando pensam fazer o retiro, que se chama de cursilho, vejam quais são as carências da comunidade. Por exemplo, nós precisamos de um administrador na paróquia, alguém que sabe cuidar das contas. Vejam entre vocês, entre o povo, quem tem esse jeito? Daí chega você tem jeito. Aí chega o Everton, chega o Anderson, chega o Severino, você tem jeito, você vai fazer o cursilho. E ele vai aceitar. Termina, porque daí no cursilho tem aquela ação, né? O que você tem que fazer? Bom, você tem um cara que sabe fazer isso. Você está preenchendo o quê? Uma lacuna na igreja, e um sujeito vai amar o cursilho, do movimento cursilista, porque ele é alimentado pelo cursilho, a espiritualidade, os momentos de encontro e todos aqueles os momentos de formação, e ao mesmo tempo está agindo na comunidade. E agindo fazendo o que ele gosta, né? Isso, entregando o que ele sabe fazer. Exato, o que ele sabe fazer e o que é necessário. E isso então começou a refletir. E aí, em muitos lugares, o cursilho hoje, por exemplo, aqui em Maringá. Eu gosto do cursilho de Maringá porque eu sinto que estou engajado. Precisa de alguma coisa? Não, o cursilho está aí, pode contar com o cursilho. Por quê? Estou engajado. Tem laço, tem vínculo com a igreja. Agora, quando não tem o vínculo com a igreja, é um grupo à parte, é dissidente. Não, tem que estar em comunhão. Então, por isso, a gente vê os padres que também gostam, nem todos têm afinidade, né? Mas não falam, não são contra. Porque é o estilo, né? Então, aí que está o meu processo, vai caminhando e acaba chegando no cursilho, né? Sim, sim. E essa transição lá de Padre? Não. Da cidade que o senhor estava em Santa Catarina? Caçador. Caçador, isso. Para Maringá, que foi em 2020 que o senhor veio para cá.
Como que foi esse convite para vir para cá, esse desafio? Ou já foi mais tranquilo? Olha, aí eu já estou um pouco animado, né? E plena pandemia, um momento que eu acho que nunca eu conversava tanto com os padres quando na época, na pandemia, porque aí eu tinha tempo de ligar, de vez em quando girava, ligando para todos os padres. Né? Aí eu fiz uma chamada em vídeo, né, com os padres, uma reunião com o clero de Caçador. Foi um bendito dia 16 de junho de 2020. O Núncio quis conversar comigo, mas porque eu estava tão bem, não passava na minha cabeça sair de Caçador. Para mim, eu já estava na segunda diocese. Agora, antes, até há pouco, 2018, eu era 8 anos presidente da comissão do laicato na CNBB. Não, agora eu quero ser bispo só na diocese, não ficar viajando tanto. Porque todo mês eu tenho que ir a Brasília, né? Aí praticamente era uma semana que a gente perdia, né? Aí, porque é um dia para ir, outro dia para voltar, mais 6 dias de reunião. Então é isso, né? E aí o Núncio chamou, não, nós precisamos rever a questão de Maringá, você tem experiência, mas ele não falou em que tipo de experiência. Imagina que o senhor tem experiência e precisamos que você assuma Maringá como arcebispo de Maringá. E eu no ato, bom, eu topo, porque eu nunca falei não para a igreja, você vê que eu tentei. Não deixaram, né? Não deixaram tentei. dizer não, mas Quando o tentor era puxado na cordinha, falou, não pode falar não, e eu topo. Aí fui para a reunião, mas não mudou nada para mim. Vou lá. Então faço a reunião com o clero, ninguém percebeu que eu estava com a fisionomia diferente. Fiz as minhas atividades o dia todo, o que tinha para fazer. Aí à noite eu comecei, não, eu vou ter que ver o que é Maringá. Primeiro eu andei onde está, porque eu sei que uma vez, nos anos 90, eu passei por Maringá. Mas só passagem, não ficou nada, né, de Maringá. Sim. Nem a catedral, não tinha ideia como era Maringá. E aí eu fui olhar no Google lá, o Maringá. Número de padres, primeiro olhar, porque para mim o padre é importante. É o meu primeiro braço. Se ele vai bem, essa paróquia eu tenho certeza que vai bem. Se não vai bem, é um problema para mim e para a comunidade. E eu olhei, comecei a olhar, e lá, daí chegou 89 padres. Nossa, agora, daí de diácono. E eu estava preparando a primeira leva de diáconos permanentes para Caçador. E os 20 diáconos, né, sendo preparados. Depois alguns já desistiram, agora outro dia eu perguntei para o bispo se ele vai ser, ele ordenou 9, né? Então, uma boa média de diáconos permanentes. Aí eu fui olhando, não, mas espera aí, chegou a 50, 52 diáconos, tudo isso? Aí não, daí depois eu fui olhar o projeto de pastoral. Qual foi a última assembleia de pastoral que foi feita na Arquidiocese de Maringá? Aí eu fui ler as conclusões, nossa, é Caçador, o estilo de Caçador. Não, mas então agora eu estou animado. Ele veio para Maringá, então foi essa transição, né? Sim. É claro, o impacto, aí eu tinha que passar uns dias sem, eu não podia comunicar, né? E eu chegava porque eu era muito ligado com a equipe da Cúria e todos os colaboradores, né? Aí um dia eu soltei, segura o coração. Essa expressão que usei na Cúria não havia saltado nada. Logo alguém, assim, quase chorando, perdemos o dom, ele foi transferido. Como você sabe ler essas coisas? Aí eu parei de falar do segura o coração. E aí, depois, quando veio a nomeação, aí, está vendo? Ó, aquele dia que o senhor falou isso, eu já cismei. Me tocou o coração, nós perdemos o Senhor. Aquilo foi forte, a pessoa chorou. Né? Tem uma passagem muito querida, né? Sim. Então as pessoas sentem falta mesmo, não tem jeito. Eu sou muito do afeto, do abraço, Sim. do acolhimento, né? E eu, quando entrava na Cúria, subia,
primeira sala era minha, tinha a sala catequese, administrativa, a secretária, aí tinha da comunicação, tinha coordenava as pastorais, tinha a chancelaria. Antes de abrir a minha porta, eu girava, abraçava todo mundo, todo dia. Né? E, então isso eu queria um afeto, uma proximidade, né? Uma confiança. Né? Sim, com certeza. E assim, o senhor falou assim, quando você veio para Maringá, você fez o chamado, né, de ser arcebispo. E antes você estava falando bispo. Agora a minha pergunta, qual que é a diferença de arcebispo para bispo? É uma curiosidade minha. Arce quer dizer é maior. Porque a cidade, a diocese maior, ela está dentro de uma província eclesiástica. Sim. E a arquidiocese, ela é quase como que responsável para unir as outras dioceses dentro dessa proposta de pastoral e também do vínculo afetivo e colegiado entre os bispos. Né? Por exemplo, houve uma transferência do Dom Bruno de Campo Mourão. Né? Eu não tenho nenhuma influência, nenhuma... Agora, se um momento que o Dom Bruno assumiu em Ponta Grossa, o colégio de consultores não escolherem logo, em pouco tempo, uma semana, 2, 3 dias, o representante, né, o padre, que é o coordenador, eu tenho que intervir, né, por ser o responsável da região. Né? Então, arce significa ter essa função de estar atento que as dioceses ao redor caminham em harmonia. Mas isso para mim não mudou nada, e bispo, arcebispo, até eu falo bispo. Então, era mais uma curiosidade, né? Para saber a diferença. E se tinha alguma diferença também, né? Exato. A diferença é isso, né? Responsabilidade. Responsabilidade é um pouquinho maior. Sim, sim. E qual que é o trabalho mesmo específico de um bispo? O que o bispo, ele só coordena, ele tem ação em si dentro da diocese? O que é a função mesmo de um bispo? Ele tem, aí nós temos que voltar à origem, à tradição apostólica. O bispo representa um dos apóstolos, dos 12. E o chefe dos 12, no caso Pedro, é o Papa. Então essa é a função. Então, como Jesus delegou o cuidado, o mistério da igreja aos 12, vem a sucessão apostólica. E por isso, a gente, respeitando todas as outras denominações religiosas, mas a mais autêntica dos cristãos é o catolicismo. Por quê? Vem da sucessão, tradição. Vem lá da origem. Papa, apóstolos, Papa, bispos. Então, então, primeiro, a função é garantir a sucessão apostólica. A tradição, aquilo que Jesus falou. Tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei minha igreja. O que você ligar, está ligado. O que você desligar, está desligado. Está dando bem claro. Tem uma função de unir e salvar. Então, e o bispo tem essa função de garantir essa sucessão. Então, o bispo, ele, além da sucessão apostólica, ele tem a função de manter e garantir a tradição. A tradição. Sempre. Eu venho do bispo anterior, até chegar lá nos apóstolos. Isso é tradição. E também um outro ponto que é a função do bispo é garantir o magistério. A doutrina. Ela tem que ser fiel. Eu não posso me equivocar na doutrina. Então é a garantia. Então ele tem essa função de garantir a sucessão, a tradição, ele tem a função da doutrina, garantir a própria, aquilo que são as pastorais, aquilo que é o testemunho, para que junto com ele garanta essa unidade com o clero, coordenar o clero, os diáconos, os religiosos, os leigos, nessa unidade. E nessa unidade para garantir
o magistério, a doutrina, a tradição. Né? Então, por isso, se outro dia alguém me perguntou qual é, talvez essa pergunta até muitos gostariam de saber. Como outro dia eu estive no colégio aí, qual é a maior dificuldade do Senhor? A maior dificuldade é garantir a unidade. É garantir a unidade. Ainda mais hoje. Vocês lembram que há pouco que eu falei sobre o cursilho? Sim. Que o cursilho está ligado à igreja. E tem outros grupos que não querem ter a vida própria. Querem fazer o seu caminho, né? Sempre tem aquela ovelhinha que quer fugir. Exato, não está na unidade. Isso dá um problema. Dá um problema e as pessoas se confundem. E a unidade é o que dá consistência da nossa igreja. E eu prezo muito por isso. Primeiro é garantir a unidade entre o clero. Já é um desafio. Uma unidade, quando eu falo do clero, entre os padres, os diáconos, os próprios religiosos. Nós temos aqui em Maringá uma tradição muito bonita com os religiosos. São diversos colégios, a nossa Santa Casa aqui em Maringá, tudo coordenado por religiosos, né? Tem pastoralistas, né? E creches, trabalhando com o albergue. Então nós temos diversas congregações e nós de vez em quando nos reunimos num momento de oração, de confraternização. É muito bonito ver a unidade. E eles ficam tão felizes quando o bispo está junto, dificilmente eu me ausento. Às vezes nem sempre dá para estar o tempo todo, mas estou lá. Eu também sou religioso, então também devia, por ser religioso, devia estar lá, né? Mas também a função de bispo aí extrapola o ser religioso. Aí é garantir a unidade. E aí nós vemos os leigos, né? Os movimentos, por exemplo, o cursilho, né? Nós temos hoje um fato, isso que me deixa por conta, né? Um dia eu me lembro, numa paróquia, era um momento celebrativo muito forte, que todo mundo tinha que estar lá. Aí um grupo não estava. Por quê? Não, porque era a nossa hora de fazer o nosso momento. Meu irmão, manda chamar. Nada é mais importante do que agora estar junto, é a unidade. Quer dizer, aquele grupo não entendeu ainda o que é ser igreja. Quer dizer, quer agir sozinho, a parte. A igreja, quando me serve, serve. E quando não me serve, eu não preciso dar. Isso não é consciência de igreja. Isso não garante a tradição apostólica. Isso não garante a doutrina. Isso não garante o magistério. Isso não garante a unidade, a fraternidade, a colegialidade. Então vocês estão vendo que são um monte de coisas que a gente tem que estar sempre atento. Né? E por isso às vezes a gente é criticado. Porque você tem que dizer um não para algumas situações. E aí as pessoas não gostam, né? E hoje o mundo está muito difícil de aceitar ou não, né? Exato. Hoje as pessoas querem viver dentro da sua própria realidade e o que tem fora não serve. Hoje está... E eu falo bastante na questão, né? A gente, tem pessoas que querem criar o seu próprio evangelho, né? E não seguir o evangelho de Jesus Cristo. Você quer moldar, né? O evangelho. E aí vive somente na sua realidade e não vive na verdadeira verdade. Exato. São pseudo-verdades. Né? E o Frei, agora com a sua experiência de Frei, de religioso, né? Como que toda essa experiência pôde agregar a Arquidiocese de Maringá? Eu acho que aqui eu tenho uma certa vantagem, porque traz a fraternidade. Sim. Nós precisamos voltar a ser fraternos. Ser irmãos. Nós não somos inimigos, nós somos irmãos. Podemos até não gostar de alguém. Aliás, São Francisco tem uma história ali que diz que um irmão não conseguia tragar o outro irmão. Porque às vezes você tem uma antipatia com alguém que não tem jeito, né? Aí ele chegou, eu chamava São Francisco de pai, né? Pai Francisco, o que eu faço que não consigo engolir esse meu irmão? Pois faz o seguinte. Viva. Só não faça mal a ele. Não faça mal a ele. Já está bom. Viva a sua integridade. Se a gente conseguir fazer pelo menos isso, né? Não fazer mal a ninguém.
já está somando. E não precisa estar badalando toda hora alguém. Sim. Mas não fazer mal. Aceitar do jeito como ele é. Então, isso que está. Então, essa é uma experiência que a gente adquire de ajudar a unir, a congregar, a ter dimensões fraternas, a estar junto. Eu também sou cobrado entre os padres, que às vezes eu não sou presença. Mas também tem que entender, eu tenho 80, quase 100 padres, com tantas atividades, como que eu vou ter tempo para ir? Até ontem uma família me convidou, um grupo de famílias me convidaram para um jantar. Porque tinha um grupo de senhoras falando em comida. Vocês podem falar tanto o que quiser de comida, mas eu não acredito em vocês. Olhar assim, mas eu só acredito o dia que vocês me convidarem e eu vou provar essa comida. Eu quero comer. Aí olharam assim, então nós vamos convidar um senhor. Exato, então vamos ver, quando à noite? Gente, eu olhei a agenda, me frustrou. Começamos a olhar, ia passar o mês de setembro todo, sem uma noite livre. Nossa. Aí por fim descobrimos, aí uma noite, opa, tem um dia que brotou. Então aquela noite nós queremos provar para o senhor comigo. Então para vocês entenderem, né, que por que a gente não tem... se você quer que eu esteja lá com você, mas um outro já marcou que também tem o mesmo desejo que o seu. E o mês, 30 dias passa rápido. Se olhar a minha agenda aqui, até dá para ver, né? Você pode ver aqui o mês de setembro como já está. Nem entramos em setembro ainda. Já viu aquele dia de faculdade que foi aqui, ó, tem dia 1º de outubro, que está lá. Tá. Então, como que eu vou conseguir atender todo mundo? Eu gostaria. Eu gostaria de ter mais, inclusive mais tempo. Agora, uma coisa eu tenho muito firme comigo. Eu não abro mão do meu momento do dia. Né? Aquilo vem, eu já fazia, porque um médico cobrou que eu fizesse pelo menos algum exercício. Né? De caminhar e tudo. Então eu caminhava lá no Parque Central, em Caçador, e rezava o terço. Né? Depois outro eu andava e... Aí vem a pandemia. Aí não podia andar no parque. Eu andava mais lá em Caçador, tem uma quadra lá, um pátio, não andava lá. Se reza um terço, eu rezo dois. Se rezo dois, bom, se rezo três, também eu rezo o rosário completo. Aí vi que dava certinho 1h10. Né? Peguei prática. Todo dia, fim da tarde, quando termina a atividade do dia, antes de começar a atividade da noite, eu tenho aquele período. Daquele período ninguém me tira. Aquele ali reservado... Então eu faço a minha caminhada, tem uma parte interna lá em casa, né, um pátio, uma praçazinha interna, entre a casa do bispo e também a residência do padre. Tem 2 cachorrinhas, né, uma pastora alemã que não desgruda de mim, caminha junto, ela só não reza, mas ela olha de vez em quando. Às vezes ela lambe a minha mão para dizer, não, tu está rezando certo. Não pulou, né? Olha, Maria. Então, com isso, eu peguei a prática também de rezar o rosário todo dia, que é o momento que eu me abasteço. É né? Um momento mais, eu diria, mais tranquilo. Porque eu tenho 20 motivos para rezar todo dia, né? Que são, para mim, são essenciais. Né? E cada um deles é uma dezena, então dá 200 Ave Marias diárias. Então, por isso eu não preciso fazer aquela campanha do 1000 Ave Marias, porque eu já rezo 1000 por semana. Né? E mais do que 1000, né? São 1400. Né? É verdade. E o senhor tocou num ponto que é um momento só do senhor. Exato. O que mais que o senhor gosta de fazer que é um momento só seu? Que é um gosto do Severino, fora de trabalho. O que seria? Olha, eu vou ter que falar, né? Mas o meu time não está bem. É o futebol, né? Santista. Mas eu tenho agora, tenho Maringá, né? Eu tenho que assumir Maringá. Espero que o Maringá logo esteja também. Está um empate para subir, né? Exatamente. Então esse é o momento que eu também me extravaso, né? Mas também eu gostaria de ter mais tempo para ler leituras
além de preparar os artigos, né, para o jornal, tem um artigo para o Jornal Maringá todo domingo, né? Tem um artigo que escrevo toda semana. E também eu gosto de escrever aquilo que eu coloco nas redes sociais, aquela Ave Maria, né? Aquela mensagem. Sim. Eu gosto de escrever, então isso tudo tira tempo, né? Então eu tiro, aí tem terças-feiras que é o dia de folga, normalmente eu tiro para isso, né? Para escrever e para ler. Eu gosto de ler mais livros, né? Faz bem, você se atualiza e te fortalece, né? E qual tipo de livro o senhor mais gosta? Eu sou muito assim, diversificado. Eu mesclo. É de autoajuda, é de espiritualidade, é de administração, é de estratégias, é de aquilo que de empreendedorismo, tudo isso o que vem eu gosto de mesclar, né? Não ficar apenas num modelo, num estilo, né? Porque eu sempre sou chamado para as mais diversas situações para falar. Uma hora é um empresário que chama, outra hora é uma universidade, outra hora é uma escola, é um hospital, são pessoas de um a outro nível. Você sempre é chamado e você tem que dizer alguma coisa, você não vai ter tempo para preparar. Como, por exemplo, hoje o nosso papo aqui, né? Vocês mandaram uma lista, eu cheguei aqui e foi aí que fui ver. Né? Então você tem que estar preparado, e para estar preparado você tem que ler. Tem que estar atualizado, né? A atualização que te dá manga, né? E agora você falou do seu pós-trabalho, né? E durante o trabalho, o que te traz mais satisfação ali como freio, como dom? É quando eu vejo que as coisas caminham e que nós podemos contar com as pessoas. Sim. Eu tenho um carinho muito grande com a minha equipe, seja as que cuidam da minha casa, as zeladoras da casa. Criaram um clima de família. Quando eu cheguei, a Solange e a Maria, elas faziam a refeição numa mesa e eu numa sala, ainda com um sinetinho, para chamar. Mas, gente, tira e joga, nem quero ver se não quero ver esse Segundo, vocês vêm almoçar comigo. Mas, bom, o senhor é bicho? Sim, vocês não são gente também? Vocês são minhas mães, minhas irmãs aqui. Nós vamos comer juntos. Então aquilo já foi um impacto, né? Hoje é tão natural. E a gente brinca. Outro dia eu fiz uma brincadeira. Eu pensei, minha nossa, eu tenho que cuidar um pouco das minhas brincadeiras. Cheguei a nossa amizade, quer dizer, a liberdade é tão grande, chamei as três, né, que são, eu tenho uma conversa séria para vocês. E elas três, todas assim, preocupadas. O que o senhor o que nós fizemos? Não, é muito sério. Você vai, o que fazemos? Não, eu quero que vocês façam o almoço, porque hoje nós vamos almoçar junto de novo. Quase matou o coração. Queriam me bater. Então, para você entender, o clima que eu gosto de provocar. A gente tem que ter amizade. Quando eu chego na Cúria, eu gosto de cumprimentar todo mundo, a gente sente que isso é gostoso, isso que eu gosto. E quando eu chamo as lideranças, os padres, que a gente vê que a coisa flui, isso que é prazeroso, isso que é bom. Não precisa eu estar fazendo. Não sou eu que tenho que estar fazendo as coisas, não, eu confio em você. Você cuida bem da ação evangelizadora, você cuida bem das comunicações, você cuida bem do administrativo, você cuida bem do patrimônio, você cuida bem das finanças, e da catequese e tudo. Eu confio. Se eu não confio, eu tenho que trocar. Eu tenho que ter alguém que eu confio. E aí funciona. Agora, se eu quero fazer tudo sozinho, esse problema é de muitos casos. Que ou o bispo, ou o padre, ou o leigo quer fazer tudo sozinho. Isso traz problemas. Porque não é acertado. E quando você confia, você traz responsabilidade. A pessoa que é confiada, ela dá tudo porque ela quer que dá certo. Né? Sim. Então, uma brincadeira, né? Como também, né? Ontem, às vezes, a Solange faz um agrado, faz um bolo, uma cuca para levar para a Cúria, né? Lá para os funcionários. Né?
E quando chega lá, aquela festa, né? Então, olha aí, ó. Aí tinha um Jorge de férias, e ele adora bolo, essas coisas, né? Aí nós reunidos, comendo o bolo, né? Eu disse, Jorge, volte logo nós comendo o bolo. Não demorou, já veio a resposta. Quá, 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 por amor de Deus, deixa um pedaço para segunda-feira. Então, esse clima, essa coisa gostosa da convivência, aí eu também posso chamar para a responsabilidade, porque elas confiam. Porque como eu dou essa confiança, essa amizade, você não quer atrair seu amigo. Você não quer fazer mal ao seu amigo, à sua amiga. Você vai dar tudo para essa estratégia. E para mim isso funciona, né? As pessoas fazem certo porque também elas gostam da gente. Então isso dá uma liga, isso que é importante, né? E o senhor falou da sua relação com as funcionárias, com o pessoal da Cúria, que é uma relação de amizade. E com a comunidade? Como o senhor tem a relação com a comunidade? O senhor participa de eventos? E como que funciona? Praticamente toda semana eu estou em uma ou duas paróquias. Eu gostaria de ter mais tempo para ir mais nas pequenas comunidades, mas as matrizes são marcas. Né? Tem, por exemplo, semana que vem, dia 8 a 15 de setembro, eu vou fazer a visita pastoral lá em São Pedro do Ivaí. Eu vou ficar uma semana lá. Vou visitar todas as entidades. Né? Ficar lá, com o padre, conviver com o padre, durante o dia visitando as reuniões. A gente visita tudo, a prefeitura, tem vereadores, onde tem delegacia, vai na delegacia, vai no presídio, nas escolas. Nas escolas eu me divirto, eu adoro me envolver com a criançada. Aí eu deixo, e a molecada adora. Porque as crianças percebem quando você gosta delas e não. Né? Então eu tenho assim, uma empatia de estar com as crianças, né? Sempre juntos. Não gosto de ficar assim individual, mas com as crianças. Quando vem aí já vem uma pancada que quer abraçar. Mas eu sempre sou a juventude também é assim. Como nós tivemos a ordenação do padre César em Dr. Camargo, né, agora ontem. E termina aquele coquetel. Quantos jovenzinhos vieram lá me abraçar e tudo, né? A gente sente a empatia. E é gostoso. Você vê aquela pessoa de idade, aquela velhinha, tantas vezes eu vejo o senhor na televisão, mas eu nunca pude dar a mão para o senhor. Aí eu digo, não só mãe, vamos dar um abraço também. E ainda vamos tirar uma foto. Aí eu já fico, e daí eu assim, uma foto com o senhor? Sim, a senhora é importante. Então imagina uma velhinha dessa como volta feliz para casa, né? Então essa empatia eu gosto de ter. E visitar todas as entidades. Eu não tenho grupos que, por exemplo, vou na prefeitura, eu vejo a Câmara de Vereadores, vou na polícia, nos militares, eu vou nas escolas. Quando vou nas escolas, gosto de ter um contato também com os professores. Deixa eles falar. Porque os professores muitas vezes estão estrangulados. Estão em estresse, angustiados. São cobrados demais. É a hora que eu gosto de estar com eles, dar um afago para os professores também. É importante essa parte da escuta também, né? Sim. Não só do senhor falar, mas também de escutar a comunidade. Isso é essencial, né? Aí vem uma experiência que eu gosto de colocar, né? Eu devia até falei na escola isso. Quando eu ainda era frade lá em São Paulo, o atendimento, lá nós tínhamos um atendimento muito, imagina, sempre de São Paulo. Lá vem de tudo. Eu não deixava um frade mais de 1h30 seguido na confissão. Porque é muito estressante. Deixa a pessoa quase louca. E aí um dia chega onde nós temos segurança, o Afonso, né? Ele disse, ô Frei, vinha uma mulher espumando de ódio aí, colocando todo mundo no inferno. Quer falar com o padre. Mas tem que ser o padre que manda. Eu nem sabia se era o padre. Não? E estava eu lá atendendo, daí chega ela espumando. Eu matei meu marido, matei isso, Deus não. Se Deus existe, então eu
vou para o inferno, não tem mais nada o que fazer contra mim. E eu fiquei olhando, sentado. Está vendo? Você também não tem nada que dizer. E fazer o quê? O que tu vai falar com uma mulher dessa? Que está espumando de ódio. Eu olhei assim, fazer o quê? Dizer o quê? Me levantei, dei um bruto de um abraço. Apertei. E eu senti no abraço que como ela foi se desmontando. Daquele ódio passou a choro. Começou a chorar literalmente. E soluçar. E saiu da sala e foi embora. E aí o pessoal, né? Dom, o que eu falei? O que o senhor fez? Saiu. Além de sair chorando, um outro rosto. Sim, gente, isso é feito tão rápido. Um abraço. As pessoas precisam de um abraço. Do carinho, da ternura. Às vezes nós ficamos muito preocupados em falar, dar conselhos. Esteja do lado. Esteja do lado. Dê um abraço. Resolve muitas coisas. Então essas coisas eu conto com que a gente tem que cultivar. E são simples, isso não custa a gente dar um abraço. Por exemplo, vocês no cursilho, né? Vocês jovens cursilistas. Quantas vezes vocês veem alguém, vem o retiro, vem aquele cabra aí que está totalmente endurecido. Não entra com muita palavra, não. Fica perto, porque também cuidado, porque se você chega lá e quer dar um abraço, ele pode dar um tapa. Você tem que ficar perto, deixar que nascer uma empatia, a proximidade. É a proximidade que energiza, que espiritualiza, que fraterniza. É a proximidade. A gente percebe muito isso mesmo no cursinho. Com certeza. Eu estava dizendo isso agora, Felipe. Quantos homens, né, que às vezes não conseguem dar um abraço nas pessoas que conhecem, chega lá dentro, né, enrijecido, assim, duro, e se abre para aquele abraço, e aí vem essa mesma postura, né, vai se desmoronando, assim, né, vai se abrindo para aquele momento. Eu tenho um outro exemplo do abraço. Em São Paulo, eu ajudava a fazer palestra com empreendedores, empresários, né, que era chamado de metanoia. O Roberto Lanjan, que era o mentor, é um economista, né, que criou um retiro para empresários, a maneira como converter o hábito da administração de uma empresa. E para ajudar os empresários, sobretudo que têm dificuldade na administração, nas empresas. Né? E aí me chamaram para conhecer a metanoia, eu fui. Daí o Roberto, falamos uma tarde inteira. Ele disse, Severino, agora o que o senhor sugere? O que está faltando na metanoia? Roberto, está faltando duas reflexões na minha avaliação. Uma reflexão sobre o trabalho, outra sobre espiritualidade. O que é trabalho? Me explica o que o senhor entende por trabalho. Roberto, trabalho é criatividade. Se não tivesse trabalho, não existisse como. Isso é criatividade. A criatividade é ação, é fazer. E aí fui. Bom, e espiritualidade? Franciscana, benedita, não. Espiritualidade, eu entro primeiro, a espiritualidade como esperança. Deve gerar esperança. Aí você pode falar da espiritualidade franciscana, beneditina, jesuíta, você pode escolher. Mas a essência da espiritualidade é gerar esperança. Viu, Roberto, eu te falei trabalho, criatividade. Se você não tem esperança, você na primeira tentativa desiste. Logo, não vai ter um copo tão bonito. É a esperança. A esperança gera persistência, continuação, repetição. E aí o senhor toma dessa palestra. Passou em torno de 500 empresários na vida da gente. E não era só para católico. Numa veio um tal de um judeu com 2 filhos, bem assim, vantajosos.
E aí eu vi, né, entrando para a sala, uma capelinha para a palestra, ele falando para os filhos, agora não tem que ainda ouvir um padre, assim meio falando, não, eu pensei, eu nessas horas eu não me apavoro, isso me atiça, né? Aí fui firme. Chega um momento, agora eu quero ver, eu quero fazer esse judeu dar um abraço nos filhos. E foi, agora é a hora de uma dinâmica, e nessa dinâmica gera o abraço. Os dois, os três abraçados, chorando. Chorando. Vocês desculpem o pai nunca deu um abraço em vocês. E chorando, os três chorando. Mas aquele eu percebi o que é um abraço. Né? Um cara com os filhos mais de 20 anos nunca deu um abraço. Já os filhos criados. E daí na avaliação, que ele mais chorava do que falava. Né? Hoje eu sou um homem renovado. Eu abracei meus filhos. Quer dizer, aí mexe, né? Sim. E o senhor falou aí que um judeu ouviu um padre. É um padre, um cristão, né? Como que é a interação do senhor e da Igreja Católica com as outras religiões? Porque temos muitas aqui em Maringá. Como que é a interação? Qual que é a abertura que tem de fala entre a Igreja Católica e as outras religiões? Sempre de convite de caminhar juntos. Nós temos aqui o GDI, o Diálogo Interreligioso. Tem mais de 10 religiões diferentes. Nos reunimos, eu consigo estar com eles pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. São os líderes, né? Aí você tem os cristãos, você tem os presbiterianos, você tem espírita, tem judeus, tem muçulmanos. Bom, e aí tem outros também, né? É muito interessante a fraternidade entre nós, os líderes religiosos. E ali todo mundo tem espaço de fala, é tranquilo. Não... Tem porque toda noite uma religião faz uma palestra. Uma noite, só para dar um exemplo, uma muçulmana falando sobre Jesus, Maria, a mãe de Jesus. Gente, uma muçulmana falando. Os muçulmanos têm muita veneração por Maria. Porque Jesus é o grande profeta para eles. Mas Maria é significativa. E eles têm no Alcorão mais sobre Maria do que nós na Bíblia. E muito, muito exato. O respeito, quando o judeu falou, o respeito. Tem o candomblé, falando da religião afro, a origem deles. Nós temos uma grande dívida com a raiz africana. Nós roubamos eles da África, tiramos eles da cultura, roubamos eles das famílias, da religião deles, e nós aqui impomos e tem que trabalhar. Então, quando eu ouço alguém falar mal dos africanos, isso me dói. Não se toca que nós escravizamos esse povo. Né? Então, e nós, como cristãos, olha, é uma página que nós podemos pedir muito perdão. Né? Então, por isso, nós temos um diálogo muito bom. E qualquer atividade, quando tiver, se eu não puder, mas sempre temos um padre que representa a gente, que faz muito bem. Nós temos o padre Júlio, né? Ele faz isso com... E como esse padre é respeitado em tudo isso. Né? Então, tem alguns leigos também, Heriberto e tudo, tem advogados, né, que também fazem parte, que são do nosso pai católico, né, que coordena. Né? É muito bonita essa integração. Né? Bom, e agora mudando um pouquinho ali para os desafios futuros aqui da nossa arquidiocese, né? Quais são os maiores desafios que a gente pode enfrentar aqui na nossa região, na nossa arquidiocese? Eu diria que o grande desafio é manter viva a esperança do Evangelho. O Evangelho sempre é novidade. E quais são as novidades que nós precisamos gerar e digerir, alimentar? É a novidade da autenticidade, da verdade. O Evangelho sempre nos aponta isso. Então esse é o primeiro grande desafio. Mas o grande desafio também que a gente tem que sempre gerar unidade.
crescer na unidade que nós criamos, nós imaginamos, fomentamos o desejo. Se você quer um projeto, ele nasce de um desejo. Por exemplo, esse projeto aqui esse projeto aqui nosso, aqui dessa nossa conversa, né? Podcast, né? Nasceu como? De um desejo de vocês, é ou não é? Foi. Então, o desejo te atiça a dar um passo seguinte. Aí você constrói um projeto. E quando você atiçou o desejo com o projeto, você deseja colocá-lo em prática. E por isso vocês vieram assim com tanta timidez, cuidado, medo, constrangido. Será que o Dom vai aceitar? O que ele vai dizer? Foi ou não foi? Foi. Então, foi um pouco complicado de chegar lá. Então, nasceu daqui de um desejo. Olha onde nós chegamos. Estamos aqui já há quanto tempo falando? Uma hora e meia quase. Tá. Então, isso aqui, essa hora e meia, colocar em prática o desejo, realização. Então, é essa em ação evangelizadora. A grande esperança minha é a partir do IVC, Iniciação à Vida Cristã. Esse é o novo jeito de fazer catequese. Você não terceiriza mais. Os pais mandam os filhos para a igreja, hoje os pais têm que participar. Tem momentos que tem catequese com os pais. E eu tenho outro projeto, porque eu tive que assumir a pastoral da criança, a presidência da Nacional. E a pastoral da criança eu vejo como um grande foco, porque na pastoral da criança você mexe você acolhe uma mulher gestante, grávida. Você acompanha essa mulher, alimentação, o peso dela, tudo isso é muito, a questão da alimentação é muito importante, ter momentos de celebração da vida, espiritualidade. Aí vem perto do parto, antes do parto, preparar essa mulher para o parto, dar toda assistência. Vem o parto, dar assistência ao parto. Vem a amamentação, ajudar, porque muitas mulheres, primeira vez, elas também têm dificuldade de como se comportar para cuidar, como fazer a criança se amamentar. A alimentação da criança, se ela não consegue sugar, né, o peito da mãe, como fazer, como proceder? Acompanhar o peso da criança, o crescimento da criança até os 6 anos de idade. Significa uma autêntica evangelização que a paixão da criança nós queremos recuperar. Estava perdendo. Está perdendo, nós vamos recuperar isso. Porque eu imagino a pastoral da criança, dando toda essa assistência, com um momento de evangelização, que é um momento de celebração da vida, colocar integrado na comunidade. Daí a criança chega aos 6 aninhos, ela pode já entrar na infância missionária. Entra na infância missionária, entra já na iniciação à vida cristã. Olha o processo. Na vida cristã, ela já tem os pais que estão envolvidos, já estão no cursilho. Aí pode ter o cursilho mirim, né? Vem o cursilho jovem, vocês estão vendo como esse é o meu sonho. De criar um processo, uma lógica de atendimento, e porque conteúdos tem, o conteúdo sempre é o Evangelho. E outra, o conteúdo além da experiência do Evangelho, a beleza do Evangelho, é a experiência de vida das pessoas. Por exemplo, a experiência de vocês, você colocando, foi você ou você que estão aqui da empresa, né? Foi eu. A empresa, 20 anos. 24 anos aqui nesse local, né? Mas a empresa em si tem 30 anos já. Está vendo? Isso é manter, isso é garantir isso. Sempre para ter isso, vocês têm que ser criativos. Trazer novidade e ter experiência de vida. Então, esse é o meu sonho, meu desejo, dar uma espiritualidade sempre fecunda, criar vínculo com Jesus. Se você cria vínculo com Jesus, e aí você já tem logo um advogado ao seu lado, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te falar nada, mas ele vai te atiçar.
Ele vai te iluminar. Ele vai te encorajar para fazer o que Jesus manda. Vai estar atento, entender o que Jesus espera de você. Então, isso funciona, porque se for para eu contar as minhas experiências, se não fossem os momentos de oração, essa confiança, eu não teria chegado aqui. Então, não é por mim. É o Espírito Santo quando você tem que estar aberto a isso. Né? Então, esse para mim é o grande desafio, manter essa integridade, essa verdade, essa segurança. E eu tenho certeza que quando o pessoal diz, mas a igreja vai se acabar, não vai acabar, não. E falando em, você tocou em ação de projetos, da igreja se acabar, quais são os projetos que tem daqui para frente para a Arquidiocese de Maringá? O que o senhor pretende implantar para manter viva a ação da igreja, para continuar mantendo e trazendo mais pessoas para a vida cristã? Quais são os projetos aí, 3, 5 anos aí, que pretende ser implantado dentro da Arquidiocese? Eu tenho, na verdade, 5 anos ainda até chegar a meritude. Em 75 eu peço para o Papa, né, de não assumir mais uma diocese, mas ficar como emérito, como aposentado, né, mas é emérito, né? Mas continuo sendo bispo, mas sem coordenar uma diocese, né? Quando eu cheguei aqui, me desafiaram a escrever uma carta pastoral. Eu escrevi, né, a carta pastoral, acolher e cuidar, né, que é o meu lema. Né? E nessa carta eu coloco que eu já tenho visto, sentido o que é a Arquidiocese de Maringá. Ela está dentro de um contexto histórico, dentro de uma realidade social, geográfica e cultural. E ela também tem sua dimensão religiosa. Isso tem que ter tudo sempre presente. Então nós queremos aí perceber que nós temos as grandes dimensões, ou setores. Até gostava dessa palavra de guarda-chuva, né? Por exemplo, é o social. Nós temos tantas obras sociais, né? Os vicentinos, a Caritas, o albergue, orfanatos, casas de acolhida, a distribuição de alimentos, tem tanta coisa. Mas precisa organizar isso, criar um setor forte. Nós estamos avançando nisso. Criar um grupo coeso, sem tirar a característica. Os vicentinos continuam o seu jeito, mas estão ligados a um setor que gerencia tudo. E aí buscar também recursos, e tem recursos, sem tirar dinheiro do bolso de ninguém. Por exemplo, tem o material apreendido na Receita Federal, tem o imposto de vidro. Maringá tem disponível 38 milhões para essas obras, com bons projetos. E não é aplicado nem 3 milhões. O próprio pessoal da Receita, Dom, faça bons projetos. Esse dinheiro pode ficar aqui. Não precisa ir para Brasília. Então podemos, nós estamos vendo, né? Então isso eu estou acelerando agora projetos e pessoas capacitadas para fazer esse projeto. Esse é o lado social. Tem o lado também da juventude. Temos tantas expressões de grupos de jovens, né? Estão todos dispersos, cada um para si. Então queremos o setor juventude. Tem momentos, vamos já reunir todos para refletir caminhos, tipo o DNJ. O DNJ não é de um grupo, é de todos, é toda a juventude. Tem alguma ação comum da Arquidiocese? Vamos põe a juventude. Tem, por exemplo, o cuidado do ciência, dos meninos aprendidos. E, graças a Deus, a juventude aceitou. Todo sábado, 2 grupos vão lá, mas tem que criar uns grupos meio fixos, né? Para criar empatia com esses adolescentes que estão infratores, né? Então, no fundo, aqui não é, mas está tendo regime de cadeia. Porque apontaram, né? Cometeram homicídio, essas coisas, então não pode ficar solto, né? Mas como? São adolescentes. Então o jovem tem que estar com eles. Conseguimos todos os sábados, está vendo como o setor juventude funciona? Aí nós temos outro setor, por exemplo, toda a iniciação à vida cristã, e isso aí marca catequese, liturgia, as pastorais, ministro da Eucaristia, é o grande setor da iniciação à vida cristã. Ela tem que caminhar junto. Tem os movimentos, as novas comunidades, que é o mais difícil, porque cada um tem o seu.
e criar essa unidade, integração, né? E tem o setor ainda falo do esporte, que nós estamos entrando, criar algum vínculo com isso, né? As universidades, está difícil, mas precisamos crescer nisso. Os hospitais, precisa a gente, então, também são setores que a gente precisa, estamos em processo de organização. Precisa ter um padre, um diácono, tem leigos que a gente precisa ter para coordenar isso. E por aí vai, né? Que a gente vai, questão do patrimônio. A Arquidiocese tem um belo patrimônio, mas um patrimônio morto. Daí não rende. Então já comecei alguns processos de otimizar, alguns você pode vender para comprar outro que rende. Tipo, eu tenho um prédio aqui, eu estou na Cúria, é a coroa da cidade, não rende patrimônio. Claro, tem um serviço, tem o cérebro da Arquidiocese, mas ele pode gerar recursos. Sim. Com aluguéis, não faz nada. Então é esse tipo de coisa que eu estou de olho, né? E como nós podemos olhar, para não tirar tudo sempre das paróquias. Dá para fazer outros meios. Então tudo isso nós estamos trabalhando, agindo. Então, por isso a minha cabeça durante a semana, durante o dia está mil por hora, né? Porque sempre tem todas essas grandes ocupações que giram, né? Você sempre tem que estar atento a tudo isso, né? Aí tem pessoas que também você confia, você cuida do patrimônio, você cuida do administrativo, você cuida do financeiro, você cuida da catequese, você cuida da juventude, você cuida das escolas e tudo mais, né? Sim. As pessoas ao redor, com confiança, é essencial para esse serviço. Exato. E o senhor comentou aqui do setor da juventude, né? Passou por ele aqui. E eu queria perguntar para o senhor, qual é a importância do jovem hoje dentro da igreja, né? E como que esse setor da juventude pode trabalhar em questão de evangelização, por onde ele estiver, ou nos movimentos, né? Qual que é a missão aí do jovem? Bom, mas eles podem participativo dentro da igreja, né? Primeiro tem que deixar bem claro que o jovem também tem alma, tem sonhos, tem sentimentos, tem desejos e tem projetos de vida. Você tem que apoiar. E quanto mais você está do lado de um jovem, mais ele sonha, mais ele se dá bem. Porque ele tem uma segurança de vida, né? E depois a minha primeira experiência de padre foi numa paróquia com muitos grupos. Na época, Concórdia, no Oeste Catarinense, nós tínhamos 120 capelas. Claro, nós estávamos em 5 padres, né? E eu era do setor juventude. Nós tínhamos 74 grupos de jovens na paróquia. Porque tem diversas capelas, né? Então, qual era o método que nós utilizamos? Era um pouco o método da TLC, mas do TLC para PJ, Pastoral da Juventude. Nós criamos a Pastoral da Juventude. E formação eu visitava as comunidades, chegava lá numa comunidade, eu ia lá rezar missa, daí vinha a menininha e dizia, Frei, eu quero entrar no grupo de jovens, mas a mãe não deixa. Sim, mas por que tua mãe não deixa? É porque a mãe não confia em mim. Bom, então eu também não confio. Se tua mãe não confia, imagina eu. Então, mas vamos fazer o seguinte, eu posso falar com tua mãe para dizer o que é o grupo de... Mas uma coisa eu vou pedir para ti. Tu me garante que não vai pisar na bola? Tu vai viver aquilo que deve ser de se comportar num grupo de jovens? Porque se eu vou aqui, a mãe me deixa, e tu me apronta, e como eu fico? Não, Frei. Aí já abraçava a gente, não, ajuda. Aí outro dia na reunião estava a menininha lá feliz da vida, né? A gente tinha essa seriedade. Eu tinha então 3.000 jovens na mão, naquela paróquia. Não me lembro de nenhum jovem daqueles que se caíram na droga, ou mesmo as meninas que engravidaram fora do casamento, daqueles jovens. Eu tinha eles na mão. E preparamos eles para frente. Para a igreja e para a sociedade. 10 anos depois, daí eu saio de lá, vou para Porto União, São Paulo, daí eu tenho que voltar para preparar a ordenação. Aí eu vou girar em diversas comunidades. Qual é a minha alegria? Todos os líderes das comunidades, na época, eram um grupo de jovens. Aí começo a perguntar
para o Sareta, para o Bósio. Não, eu estou na secretaria do município, outro eu estou na pasta do Poder Público. Eu estou com essa empresa. Inclusive um grupinho, o Ayrton criou uma empresa de parabólicas. Imagina, na época surgem as parabólicas. Vocês nem sabem o que é isso. Peguei bem na minha infância, peguei um pouquinho. Já ouvi falar. Surge a TV, essas coisas, né? Então, e aí ele cria uma empresa com só o pessoal do grupo da cidade, grupo de jovens, né? Formou uma empresa com os grupos de jovens. Então nós conseguimos preparar os jovens para a universidade. Aliás, como que nós fazemos as reuniões? Porque eu atendia 27 capelas, cuidava do apostolado da oração, os cursos de noivos que havia na época e a juventude. Então eu ia rezar missa numa capela, ia lá para a Barra do Três Barras e voltava, era 10h30, 11 horas, ia para a sala do grupo de jovens. Lá estavam também os jovens voltando da universidade, fazendo faculdade. Nós íamos para o quiosque, comia batata frita e tomava escola, e aí vinham as ideias. E aí a gente planejava para o próximo fim de semana. E assim a gente fazia as coisas. Fazíamos torneio de futebol entre os grupos. Claro, aí eu tinha uma dificuldade, porque eu era da cidade e eles queriam que o Frei não devia jogar, mas eu gostava de jogar. E fazíamos os bailes só entre grupo de jovens. Enchia o salão. Aí eu também pegava no pé da molecada. Eu estava lá no meio. Quando eu via um garoto lá, escorado no balcão, só tomava e não dançava, não estava junto, eu chegava e escuto, o que tu está fazendo aqui? Vamos lá. Eu não dançava, mas eu fazia eles dançar. Porque eu não tinha um jeito, se eu tivesse um jeito de dançar, eu dançaria, né? Mas não é problema. Aí eu puxei meu pai e minha mãe gostavam muito de dançar, mas meu pai não dançava, então eu puxei meu pai. E aí depois das reuniões a gente fazia avaliação. Assim a gente criava o elo. E não dava briga, confusão. Em Concórdia, os 3 anos que eu coordenei isso, não deu, não me lembro. Tínhamos os desafios, né? Um que outro, que era estúpido, tinha um que às vezes quase pegava no tapa. Mas era muito bem, porque havia comprometimento. Então esse era o meu trabalho, sempre tinha paixão com juventude. Tanto é que hoje, a pessoa sabe, não, que eu estou sempre enrolado com a juventude, né? Que é bom. E eles precisam disso também, né? A gente fala a linguagem deles e isso ajuda, né? Sim, com certeza. E agora vindo, né, para as mídias sociais, que o mundo hoje, né, está voltado para as mídias sociais, para a aceleração de tudo isso, né? Que a facilidade de você ter uma comunicação, de você ter uma notícia que aconteceu, antigamente não era dessa forma. Como que a igreja está vendo essa mudança, né, com as redes sociais, com a comunicação? Como a igreja está inserindo isso daí? Eu cheguei numa arquidiocese privilegiada. Nós temos TV, temos rádio, temos YouTube, tem tudo. Agora até tem um podcast. Gente, isso é uma riqueza. Tem que usar isso. Se vocês participarem de algumas crismas que eu fiz esse ano, o que eu explorei? A Pascom. Na hora, então, todo mundo vem os grupos aqui na frente. Qual é o grupo de jovens que tem aqui? Qual é a... Então, mas, gente, eu quero que venha a Pascom. Porque quem vai dar alma, tudo isso aqui não são vocês, mas é a Pascom. Daí eu chego perto de um crismano, por exemplo, essa foto que nós estamos tirando aqui, você vai postar depois. Vai lá no seu Instagram, onde você tem a sua rede, e você vai escrever ali embaixo. Eu estou feliz, fui crismado. Seu coleguinha que abandonou a igreja vai ver que você está feliz. Vai chegar perto de você e vai perguntar, como que você está tão bem? Posso entrar nessa?
pergunto, não é um caminho mais rápido, mais seguro de você atrair do que ficar chamando e omitir os instrumentos que nós temos? Você forma uma nova comunidade, uma nova fraternidade entre as redes. Agora, essa nova fraternidade, você tem que provocar que haja momentos do abraço, estar junto, chamar para o abraço. Poxa, você está tão legal, tá? Que tal você vir aqui um dia? Vamos dar um abraço. E aí você cria um grupo de afinidade. Cria um grupo de afinidade. Agora esse grupo de afinidade seja inteligente. Coloca também conteúdos que te formam, que te fazem crescer, criar senso crítico. Hoje nós temos pouco senso crítico. Nós engolimos qualquer coisa que surja aí, porque não sabemos refletir. Sobre a sociedade, tudo isso. O jovem tem que entrar, tem que ter a noção de conjuntura. Toda essa onda de ódio que tem aí, porque tem que ter conjuntura. E tem gente que fomenta isso na inocência. Não percebe que essa é uma atitude que, em vez de criar amor, cria ódio, divisão, né? Então a gente tem que ter isso. Então a juventude é a parte, eu diria, é o momento crucial, é decisivo. Ou você está com ele, você vai no caminho certo, ou você não está com ele, ele fica perdido, não sabe onde vai cair. Agora, se você está junto, você garante. E o senhor falou que a Arquidiocese está inserida no rádio, na TV, no YouTube, em todos os meios de comunicação. Qual que é o maior desafio que o senhor vê que é encontrado pela Arquidiocese para divulgar, para chegar até as pessoas? Qual? É criar a cultura da comunicação. Nos falta a cultura da comunicação. Nós temos um preconceito contra divulgar as coisas. Qual foi a estratégia que nós usamos quando o Everton, que é o nosso assessor de comunicação, ele dizia, eu não dou conta. Alguém tem que cuidar da sua imagem. Minha imagem? Sim. O senhor é o arcebispo. Tem que se falar, tem que ser dito o que o senhor faz. O pessoal não sabe. Acho que o bispo é inútil. Aí contratamos o Carlinhos, né? Até que eu falei para ele, e ele está muito interessado em ver com vocês para que esse projeto ele exploda e vocês façam isso a nível de diocese, né? Sim. E tá vendo? O senhor eu sei onde que vai chegar. Na verdade, a gente estava esperando que o Carlos viesse com o senhor, que a gente ia querer conversar com ele. Mas a gente ainda vai marcar um horário conversar com o Carlos. Ele vai viajar para... Olha onde que ele vai. Ele vai lá para Guajará-Mirim, acompanhar o padre, fazer uma cobertura para ver como que está a igreja lá, porque a nossa igreja é irmã. E vai trazer muito... E aí você comentou agora de Guajará-Mirim, é uma ideia nossa trazer aqui no podcast também, já dando um spoiler, né? Trazer sobre as igrejas de lá, né? A igreja irmã daqui de Maringá. Deixa ele voltar. E aí pode chamar o padre Obelino, pode chamar o padre Genivaldo. Genivaldo, sim, que foi lá. Isso é muito interessante. Que é um campo que é bom de explorar, mostrar para as pessoas que a gente enquanto arquidiocese, está ajudando fora da arquidiocese. Exatamente. Também. Então, quando você começa a divulgar, as pessoas começam a conhecer. E começa a diminuir o quê? Os fake news. Você chega antes. Isso eu estou cobrando da nossa equipe. Com o Carlos agora fazendo esse trabalho, por exemplo, ontem que ele foi comigo lá junto no Colégio Bom Jesus, ele foi e fez logo uma... Já hoje, duas mensagens que eu recebi de mães, que bom que o senhor estava lá e eu vi como que foi bonito ver os alunos emocionados. Está vendo onde que vai? Se não tivesse isso, essa mãe não estaria sabendo. O que esse frei, o que esse bispo faz? Não faz nada. Então, opa, ele foi lá. Emocionou as crianças. Emocionou os professores, porque você viu professores lá com lágrimas nos olhos. Você emociona, tem que ser divulgado isso. E vocês, jovens, vocês têm essa função grande, vocês têm habilidade para isso. Vocês sabem a linguagem dos nossos jovens. Usem isso. Explore o máximo que puder. Infectam esse ar com a mensagem boa do Evangelho. Esparramem o Evangelho onde vocês puderem. Essa é a beleza que nós temos das comunicações, por isso estou dando muita força
e cada vez mais, por exemplo, o YouTube, nós estamos com 170 e tantos mil seguidores, né? Seguidores. Quer dizer, eu acho que não tem nenhuma diocese no Brasil que tem isso. Então, funciona. É uma maneira de você ter a sua mensagem, né? E vocês aí também podem nos desafiar. Oh, Dom, eu preciso de uma mensagem, isso aqui. Chame. Como ontem eu estava com uma pressa danada. Vem o Carlos, oh, Dom, eu preciso fazer 4 gravações. Carlos, já está montado? Sim. Mas é bravo, eu sou tiro de letra. Tá. Primeiro, mês da Bíblia. Mês da Bíblia, tam. Oh, Dom, ficou perfeito. Ótimo. É isso. Hoje não precisa mais se preparar. Você quer uma mensagem, nós vamos ter o cursinho. Ô, Dom, uma mensagem aí para a galera. Então, pronto, questão de 1, 2 minutos. Isso não é rápido e dá um efeito. Dá um grande efeito. Está vendo como nós temos que usar os meios de comunicação? Os meios são uma ferramenta muito boa e forte que a gente tem. E necessário. Necessário, exatamente. Exato. Dom, e qual conselho o senhor daria hoje para quem tem habilidades, para quem tem as habilidades e quer usar isso dentro da igreja, quer participar da igreja? O que conselho o senhor daria para eles contribuírem dentro da missão, para eles participarem da igreja, como entrarem dentro do convívio da igreja e promover essa, como que eu posso dizer? Essa mensagem, eu diria... Essa evangelização. Eu já entendi. Você está envolvido nos meios de comunicação. Fique esperto o que o Papa Francisco fala. Ele tem uma linguagem direta, prática e agradável. Comece por ali. Ouça isso e fomente nas suas redes. E aí você, como o Papa Francisco falou, eu penso assim, nossa, que legal, aí você dá a sua opinião. Valorizar as pessoas que têm habilidade, mas dar fonte para essas pessoas. Dar fontes fidedignas. Estar atento àquilo que acontece na arquidiocese, das pastorais, os movimentos. Para que essa pessoa ela entenda, ela esteja por dentro. Por exemplo, o Everton, o Carlos, que é mesmo pessoa da equipe Revista Maringá, Rádio Colmeias, estão vendo como que os nossos locutores estão por dentro de tudo que acontece na igreja? Sim. Então, esse é o segredo. Dar munição, porque se você não dá aqui, eles vão pegar aqui. Vão pegar fonte de outra fonte, que não é a fidedigna, que não é que é o nosso métier, na nossa igreja. Vamos pegar de lá. Agora, se eu como igreja eu dou esse alimento, essa pessoa vai se abastecer, né? Então ela vai ter força. E você fala das pessoas que têm habilidade. E eu vou também falar das que não têm habilidade. Tem uma pessoa que não tem habilidade para mexer nas redes, isso e aquilo. Mas ela, seja quem for, ela sempre vai ouvir alguma coisa boa. Que ela divulgue isso. Que ela fale para os colegas. Escutei isso, eu não entendo muito esse negócio, mas eu gostei que foi falado. Está vendo como também o inútil se torna útil? Então, trazer todos. Dar esse alimento que você falou, fez muito bem essa pergunta, porque eu tenho que dar um bom alimento para os profissionais. Eu tenho que sustentá-los. Dar uma boa espiritualidade, um bom conteúdo, boa formação, um bom direcionamento. Mas também eu tenho que valorizar o pequeno, que dentro do pequeno que ele tem, ele pode crescer. E aí você está fazendo o quê? Aquilo que Jesus tanto fala, inclusão. Amor ao próximo, amor a Deus, né? E amar os inimigos, né? Que muitas vezes aquele que a gente acha inútil tem que ficar rejeitado. Não, Jesus manda incluir. Os pobres são os preferidos dele porque ele inclui eles, né? Então eu acho que isso, se estão vendo que sempre tem espaço para todos, né? Ô Dom, e agora eu vendo um pouquinho de toda a sua trajetória, né? Eu queria te fazer uma pergunta específica nossa do podcast, né? E aí vem.
Deixa eu até tomar uma aguinha. Isso, toma uma aguinha. Eu acho que para ele vai ser de letra. Vai ser de letra, com certeza. É uma pergunta que a gente faz para o convidado que está aqui, né, conosco. E eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Né, da sua trajetória, você foi percebendo, né, essa resposta. E aí a pergunta é, Deus, ele escolhe os capacitados ou ele capacita os escolhidos? É evidente que ele sempre escolhe uma massa bruta. E ele dá... Aí entra aquele processo que eu falei há pouco, né? Deus é muito esperto, né? Deus é completo, como diz São Francisco, ele é todo-poderoso, ele é o bem, o sumo bem, criador do céu e da terra, é de tudo. Ele ama incondicionalmente. E esse amor dele, ele ama através do Filho Jesus. Mas Jesus teve dificuldade, assim, de fazer as pessoas entenderem. Então, ele tinha que preparar um Pedro totalmente desajustado na vida, no sentido do estourão e tudo, né? Tanto é que ele levou cada puxão de orelha de Jesus, né? Sim. Jesus, na paixão, morrendo, ele ainda diz, eu não conheço. Mas que tipo? E Jesus acredita nele. Então, Jesus capacita. Mas não só capacita, também dá uma força, um advogado, uma luz para abrir a sua mente. Ele abre a sua mente. E aí vem a força do Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo para nós entendermos, para a gente se empolgar, para a gente se entusiasmar. Porque quando você se entusiasma, você faz a sua parte. Então Deus não faz tudo por você. Ele te condiciona dentro da sua capacidade de buscar um aperfeiçoamento. Se eu ficasse só rezando para me santificar, onde que eu estaria? Eu provavelmente até teria tirado a minha vida já, porque eu não teria mudado nada. Ia me frustrar, entrar no tédio. Mas como eu rezo e busco acreditar, ajo, eu faço a minha parte. Vocês perguntaram para a minha leitura e tudo mais, né? Tem que ler, precisa ouvir, precisa estar atento, abrir os olhos, antenas ligadas. E isso tudo faz a gente entender o que Deus te impulsiona. Deus faz de tudo para você fazer a sua parte. Então ele não só... Ele te capacita, mas ele te faz você mesmo se autocapacitar com a luz dele. Sobre a luz dele, a inspiração dele. Aí você tem um bom processo, né? Às vezes não acontece que você tenha umas decisões a tomar e você fica, não, eu vou por essa minha intuição e vou por aí e deu certo. Está vendo? Teve alguém que intuiu, mas você agiu. O que adianta intuir se você não age? Se você não faz, né? Se você não corre atrás, né? Não, eu quero ficar dormindo o tempo todo. Quer dizer, não vai mudar nada. Então Deus capacita, mas também Ele cobra que você se autocapacite também, fazer a sua parte. Isso olhando a convivência, olhando exemplos, olhando experiências, fatos, tudo isso te ajuda a ser criativo, né? Sim, sim. E hoje, né, a gente está encerrando a primeira temporada do nosso Curcast, né? A gente vai encerrar essa primeira temporada e eu queria que você respondesse, né, passasse uma mensagem de esperança, de encorajamento, né, para as pessoas que estão ouvindo aqui para nós hoje. Eu quero dar duas pontas. Uma são vocês, que vocês sempre transmitam alegria. Atualizações, eu me senti muita vontade com vocês, né? Por isso eu percebi que eu ia perder tempo se ficasse lá pensando, escrever para ver o que eu ia responder. Eu ia perder tempo, porque eu chegaria aqui e faria tudo diferente, né? Mas vocês têm que acreditar no potencial de vocês. Se vocês acreditarem, vocês vão se encher de ânimo, de entusiasmo. Esse ânimo, esse entusiasmo vai fazer bem aos olhos e aos ouvidos dos seguidores.
E eles vão querer, eu quero ver outro, quero ver qual é o próximo. Vocês têm que despertar um desejo, uma vontade, eu quero ver o próximo. E aqueles que nos acompanham, estejam abertos. Vejam dentro de vocês uma abertura, ouvir, silenciar o que está sendo dito, o que está sendo transmitido. Façam isso com naturalidade, com serenidade. Aí você está criando uma nova fonte de energia, de vida, de espiritualidade, de humanismo e também de profissionalismo na sua vida. Você que é estudante, você vai ter mais inspiração para aprender as lições. Você que é profissional, você vai saber trabalhar com integridade na sua empresa, tanto como empregador quanto empregado. Você vai ter harmonia. Então, por isso, esse programa ele é muito importante para você que acompanha, para você que conduz, que propõe. Então, precisa ter essa sintonia, esse casamento. Isso que faz bem e vocês vão longe. Eu quero acompanhar. Que bom, que bom. A gente, acabei de falar que é o último episódio dessa primeira temporada, né? Mas a gente não vai parar por aqui, né? A gente vai ter muitos e muitos episódios por aí pela frente, né? E a gente quer falar com todos os movimentos, todas as pastorais, né? Falar de atualizações do mundo de hoje, né? Das notícias, né? Trazer tudo aqui para o nosso podcast. Então essa é a nossa intenção, igual a gente já passou isso daí para o senhor, né? E você aderiu a essa nossa ideia, né? Abraçou junto com a gente. Só agradecer. Só agradecer? Só agradecer ao Dom por essa oportunidade de poder ouvir o senhor falar, de trocar essa experiência com o senhor é uma alegria muito grande. Até então, porque eu via uma distância muito grande em chegar no bispo, que o bispo estava lá longe, eu estava aqui embaixo, e hoje estou sentado na mesma mesa que o bispo, entendi que ele é pessoa como a gente, está no meio do povo. Tá certo que ele não tem muito tempo, que a gente percebeu na agenda dele, mas é uma alegria muito grande poder ouvir o que o senhor teve para passar aqui hoje para a gente, ouvir todas as histórias, o processo que o senhor teve. É uma alegria muito grande e isso motiva muito a gente. O seu apoio, o senhor estar aqui hoje, motiva a gente de uma forma exuberante. É incrível poder ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado, Dom. E eu acredito que é isso. Mais alguma coisa? Eu queria também agradecer o senhor, porque a única coisa que a gente não recupera na vida é o tempo. Né? E você deu todo esse tempo para nós, de nos receber na sua casa, estar vindo até aqui, né, para fazer esse episódio com a gente, aqui, né, esse podcast. Então a gente vê, né, esse carisma do senhor. Né? E eu acompanho o senhor nas redes sociais, vejo esse acalento que você tem com a comunidade, de sempre estar junto, né? Sempre estar ouvindo. E o senhor passou isso aqui para a gente, né? com tanta naturalidade, né? E isso foi entrando no meu, pelo menos no meu coração, né? Foi acalentando, foi tranquilizando. É muito bom conversar com o senhor, viu? Muito obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe vocês e todos aqueles que estão em sintonia, que tenham mais paz, mais alegria, gosto de viver, dizer, eu amo a vida, vale a pena. E você que está em casa, mais uma vez, muito obrigado por estar acompanhando a gente, né? Dá um joinha, dá seu like, inscreve no canal, chama a gente lá no Instagram, segue também as redes sociais da Arquidiocese de Maringá, do Dom Frei Severino, né? As redes sociais vão estar aqui na descrição desse vídeo, e é isso aí. É isso. Valeu e até mais. Até mais, galera.